Aí nós vamos analisar o Estado Novo, que vai de 1937, né, com o golpe, o autogolpe dado por Vargas em novembro de 37, até o seu fim em 1945, coincidentemente também fim da Segunda Guerra Mundial. É claro que o Estado Novo não teve como ponto de partida ou como elemento disparador tão somente a intentona comunista. Já havia um medo aos comunistas no Brasil, principalmente entre setores das Forças Armadas, que temiam, por exemplo, um processo de sovietização através da radicalização tanto de operários e principalmente soldados, tal como acontecera na Rússia em 1917. Então era necessário, naquele momento, a construção, a elaboração de alguma coisa que pudesse justificar a ação política empreendida por Vargas com o Estado Novo. Então, um oficial do Exército, ainda capitão, o Olímpio Mourão Filho, vocês vão depois tomar contato novamente com esse nome. Aí agora passa uma moto, não é o Olímpio Mourão passando, deve ser algum entregador, né? Mas o Olímpio Mourão Filho, ele elabora um texto que receberia o nome de Plano Cohen. A ideia do Plano Cohen, como o próprio nome diz, seria uma ação orquestrada entre judeus e comunistas, então dois elementos ameaçadores nessa sociedade, né, para essa sociedade, porque nós temos que levar em consideração que, embora o antissemitismo não fosse uma política oficial do governo brasileiro, mas muitos dos seus integrantes, muitos dos seus funcionários e oficiais eram, né, ou manifestavam posições antissemitas, então era uma ação orquestrada entre judeus e comunistas para a tomada do poder, né? É interessante que essa coisa do Plano Cohen não é muito diferente dos delírios feitos ou promovidos pelo Partido Nazista na Alemanha sobre a sobrecapacidade ou a supercapacidade dos judeus em tramar contra o Estado, derrubar o Estado e instalar uma ditadura comunista judaica, né? Mas de qualquer maneira o Plano Cohen foi esse instrumento. E aí, claro, né, se eu estou inaugurando um regime autoritário, eu tenho que fazer uma Constituição que faça jus, né, a esse novo regime. Então a Constituição de 34, que durou tão pouco, coitada, foi eliminada, né? Talvez seja a Constituição mais breve da história. Com certeza é. Né? E aí o Vargas outorga uma Constituição, ou seja, ele redige, né? Não é ele que redige, mas a partir dos pontos de vista por ele expressos, é uma nova Constituição redigida e colocada para a população. E essa Constituição ela recebe o nome de polaca porque não apenas reforça uma perspectiva autoritária para o Estado brasileiro, mas ela copia muitos pontos da Constituição polonesa, né, que tinha uma característica extremamente autoritária. Outros apontam que essa Constituição recebera esse nome porque muitas das prostitutas que vieram para o Brasil, se encontravam no Brasil, eram de origem europeia oriental, principalmente da Polônia. Então, o nome ele ganha, nesse contexto, uma perspectiva pejorativa. E aí, claro, a Constituição vai garantir a centralização e a concentração do poder, como está expresso ali, nas mãos do Executivo. Ou seja, Vargas agora tem todo o poder nas mãos. Para isso, ele fecha o Congresso, cancela todos os partidos, coloca todos os partidos na ilegalidade, inclusive a Aliança ou a Ação Integralista Brasileira, né? A Ação Integralista Brasileira, que apoiaram o golpe de 37, foi também uma das vítimas desse autoritarismo varguista. E aí a gente continua com outros aspectos desse Estado Novo. Nenhuma ditadura é ditadura se não tiver um departamento de propaganda extremamente eficiente, capaz de conquistar corações e mentes. E o Vargas, obviamente, querendo manter a lógica dos regimes autoritários, ou dos regimes ditatoriais, decidiu pela criação de um departamento de imprensa e propaganda, o DIP. O DIP, como vocês podem ver ali, é o braço ideológico do regime. Vai produzir, vai ser o responsável por toda a produção cultural do país, né? Então, assim, mas toda a produção cultural não é muita pretensão, ele vai controlar, né? Então, assim,
As músicas elas têm que ter uma conotação nacionalista, patriótica, né? Ainda não tem o advento de um cinema brasileiro, então, mas de qualquer maneira há uma valorização das coisas nacionais. O Vargas, obviamente, vai utilizar dessa propaganda para incutir, tal qual os movimentos totalitários europeus, valores do novo regime na cabeça dos mais jovens, então vai ser onipresente a figura de Vargas no material escolar. A juventude, como eu já coloquei, vai ser o alvo preferencial do governo. Os opositores, obviamente, serão presos, né? E haverá uma justificativa para essas prisões. Então, aqueles intelectuais, aqueles artistas, jornalistas que se colocavam contrários ao regime serão postos fora de combate, serão postos atrás das grades para evitar toda e qualquer perturbação da ordem, né? E aí, claro, muitos autores, muitos intelectuais, muitos artistas, muitos jornalistas também serão incorporados pelo regime para produzir peças que glorifiquem, né, esse novo discurso de nação que o Vargas implementou com o Estado Novo. E aí vem aquela coisa que eu comecei a nossa conversa aqui, que é a Voz do Brasil ou A Hora do Brasil, com a ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Né, essa ópera ela foi escrita no século XIX. Né? Mas o interessante aqui é, por que A Hora do Brasil? Né? É interessante isso. O Vargas, ele não está reinventando a roda. Não, ele está pegando exemplos muito bem sucedidos de programas de rádio que de alguma forma aproximavam os líderes políticos da população. Aí é como se eu tivesse assim, você que está aí do outro lado deve acreditar no governo. O governo tem feito muita coisa por você. Só que esse por você é reverberado em milhões de rádios. Só que as pessoas acreditam que o presidente está falando diretamente com ela. Esse programa, né, A Hora do Brasil, vai copiar as produções radiofônicas da Alemanha e da Itália, nazista e fascista. Também vai incorporar as ideias de um programa também criado pelo Franklin Delano Roosevelt, Conversa ao Pé da Lareira. Né? E todos esses programas eram transmitidos à noite, ou seja, no momento em que a família se reunia para o jantar e aí acabavam por ouvir os pronunciamentos do presidente e os feitos do governo, no caso o governo brasileiro. Né? E isso fazia com que houvesse um reforço ideológico do regime junto a essa população. E aí a gente parte para outras questões, como por exemplo o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Fechando o nosso bate-papo sobre o Estado Novo e sobre essa era Vargas, a primeira coisa é a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. O conflito esse que vai de 1939 até 1945, muita gente deve estar estranhando, mas 43, 45, é que eu estou marcando aqui a entrada do Brasil na guerra. Né? O Brasil ele mantém uma política de aproximação com as ditaduras europeias, notadamente a Alemanha e Itália. Né? Há uma identidade, há uma simpatia pela maneira como esses regimes conduzem os assuntos sociais, né? O estabelecimento de uma sociedade harmônica. E aí acontece que quando a guerra se torna total, a partir de janeiro de 42, né? Para vocês terem a ideia, a Alemanha invade a Polônia em 39, agora, 1º de setembro, fez 81 anos da invasão alemã à Polônia. Né? No dia 3, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha e aí começa a Segunda Guerra Mundial, que ainda não é uma guerra mundial. Em 41, em 22 de junho de 1941, a Alemanha invade a União Soviética, a gente vai ver isso depois, claro, né? E em 7 de dezembro de 41, um ataque japonês a Pearl Harbor e os Estados Unidos acabam entrando no conflito, abandonam sua neutralidade e entram no conflito, e aí agora sim é uma guerra mundial. Diante dessa loucura que se tornou a guerra, muitos navios brasileiros tornaram-se também alvo preferencial das embarcações alemãs, notadamente os submarinos. E aí muitos navios foram afundados no litoral, o que levou, né, no litoral brasileiro, também em mares abertos, mas eram navios de bandeira neutra. O Brasil não estava em guerra com ninguém. Né?
E aí, ó, passou um caminhão, talvez seja um submarino passando aqui na rua. Mas não é não, é um caminhão apenas. Né? E aí esses navios foram afundados por embarcações alemãs. Houve uma pressão crescente por parte dos políticos brasileiros, por parte da sociedade brasileira, para que Vargas declarasse guerra ao eixo. Os Estados Unidos também fizeram uma pressãozinha ali, bem suave, para que o Brasil tomasse essa iniciativa. E o resultado foi que em 1900, no final de 1942, o Brasil declara guerra ao eixo, ou seja, rompe relações diplomáticas com Itália, Alemanha e Japão, prende cidadãos desses países e decide pelo envio da Força Expedicionária Brasileira, que vocês no final ouvirão alguns acordes desse hino que eu acho belíssimo, né? A Canção do Expedicionário. Mas aí a gente vai ver. E aí as pracinhas, né? A força, a FEB, como vocês vão ver no símbolo ali, a cobra fumando, porque a imprensa dizia: se o Brasil entrar na guerra, a cobra vai fumar. E aí não deu outra, né? O Brasil entrou na guerra. Apesar de todas as resistências do Vargas, o Brasil acabou entrando no conflito. E aí foi até 1945. Acontece que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial gerou imensas contradições. Por quê? Porque você, um regime autoritário, né, o Estado Novo, envia tropas para combater regimes autoritários. E isso foi a senha para que grupos políticos opositores de Vargas começassem a pressioná-lo para que ele deixasse o poder ou, de alguma forma, convocasse eleições. Eleições que estavam previstas para ocorrer em 1938. Tá? Não aconteceram, bem vocês sabem, pela instauração do Estado Novo. E aí, né, o Vargas fica numa sinuca de bico, enfrenta uma dificuldade imensa, e ele conta com o apoio da população, né, no chamado movimento queremista. Queremos a permanência do Vargas no poder. E esse movimento queremista ele não foi o suficiente para evitar exatamente a ação combinada de vários diferentes setores da sociedade, inclusive aliados, ex-aliados políticos de Vargas, como o Góes Monteiro, né, que foi o seu ministro da guerra durante um bom tempo, e o Eurico Gaspar Dutra, que foi seu ministro da guerra durante o período da guerra, e eles acabam promovendo a derrocada de Getúlio Vargas, pondo fim a essa primeira fase. Então, curtam aí uns pequenos trechos da Canção do Expedicionário. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.